pessoal, tudo bem? Janete Souza, no meu canal no YouTube, você pode ir lá e se inscrever. Dá um likezinho, gente, colabora aí, vamos fazer crescer. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante também. Sabe o quê? Doenças mentais. E sabe quem é minha convidada de hoje? Doutora Bruna! Olá! Tudo bem, minha Tudo querida? bem? Olha que simpatia, gente. Só para alegria de vocês, hein? Prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ai, que bom, minha querida, te receber. É assim, é uma honra para mim ter essa doutora aqui, gente, para conversar comigo. E sobre um tema, né, doutora, por que esse tema sobre doença mental está tão em alta? Fala para nós. A saúde mental, ela tá muito em voga, principalmente desde a pandemia, né? Que as pessoas começaram a perceber os sintomas emocionais, ver que isso não é tanto frescura, não é bobagem, o tanto que isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia e em tudo que a gente faz. Então, aquela pandemia, ela tornou isso mais aflorado nas pessoas? Exatamente, doutora? Porque as pessoas viveram com medo, né? Medo do desconhecido, medo de morrer, medo de perder alguém importante também. Então, tudo ficou muito aflorado, né? As incertezas da vida. Será que a gente vai viver? Será que a gente vai usar máscara para sempre? Será que a gente vai poder voltar a ter uma vida normal? E quantas pessoas próximas de nós perdemos, né? Exatamente. Naquele período. Isso mexe com o emocional das pessoas? Com certeza. A gente nunca tá pronto pra morte. É algo tão certeiro, né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte, mas a gente nunca tá preparado. Que a gente caminha pra lá, né? Principalmente quando é alguém próximo. A nossa cultura não tá acostumada com a morte. Outras culturas, as orientais, eles lidam melhor com a morte. Já a nossa cultura tem essa imensa dificuldade. Essa dor, né? Esse apego é muito difícil. Demais. Mas o que eu posso dizer, assim, que caracteriza doença mental? Então, primeiramente, a gente tem que ter em vista a diferença entre o normal e o patológico, para a gente não patologizar a nossa vida comum. Sim. Porque todo mundo sente tristeza, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, todo mundo tem sintomas que, se a gente for parar para analisar isoladamente, configura um transtorno mental. Por isso que a gente tem que analisar dentro de um contexto. E o que diferencia esse normal do patológico? A gente tem que pegar os sintomas e olhar a frequência, a intensidade, a duração desses sintomas e o tipo de prejuízo que ele está causando. Porque quando é muito intenso, muito frequente e de duração muito longa, vai impactar em diversas esferas da vida da pessoa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ah, fulano tá depressivo, ah, fulano tá isso. Às vezes fulano tá só triste, passou por algum momento difícil na vida dele. Um período, né? Exatamente, e a tristeza ela é extremamente necessária na nossa vida. Todas as emoções são importantes. Porque ninguém é triste para sempre, ninguém é alegre para sempre, ninguém chora para sempre, né, doutora? Justamente, por isso que a gente tem que analisar a frequência daqueles sintomas, a duração e como é que isso está impactando na vida da pessoa. E são impactos, assim, bem fortes, né? Pra gente considerar um adoecimento, mesmo um transtorno mental, tem que estar causando um prejuízo significativo. E quais são os transtornos mentais mais comuns, os que mais acontecem, que você mais atende lá na sua clínica, no seu trabalho? Então, a OMS lançou um dado em 2023 que é a depressão e a ansiedade. Equivale a 60% dos casos. Tá ganhando, tá lá em cima. Demais. Mas eu percebo na minha prática um número assim significativo do TEA, que é transtorno do espectro autista, tem aumentado realmente bastante. O TDAH também tem aumentado bastante. Não é só diagnóstico errôneo, não, mas realmente tem aumentado os casos. E o transtorno afetivo bipolar eu também tenho percebido um aumento. Esse bipolar, como que ele funciona? Então, o transtorno afetivo bipolar, ele é um transtorno de humor. Aí eles acham que o bipolar é aquela pessoa que de manhã quer uma coisa, de tarde quer outra. Não é isso. Ou às vezes a pessoa num dia tá bem humorada, no outro dia não está. Isso aí é outra questão, né? Questões mesmo da personalidade da pessoa. O transtorno afetivo bipolar, ele tem polos bem demarcados, né? De tristeza, depressão e de mania. Nós temos o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é mais grave, né? É uma depressão muito forte, muito severa que a pessoa passa e depois ela cicla, vai pra mania. E aí a pessoa na mania, ela acha que ela é filha do presidente. Sai comprando um monte de coisa que não consegue pagar, tem às vezes delírio, alucinação,
sem pensar nas consequências. Se for tratar um bipolar quando ele tá na mania, ele não vai querer jamais. Ele tá ótimo, você que tá mal. Ele não quer me tratar. Não, porque ele tá se sentindo o máximo. Tô ótimo. Ele tá no auge das compras, no auge da Exatamente. felicidade, no auge de tudo. Exatamente. E existem, assim, fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença mental? Toda doença mental é multifatorial. É mesmo? Tem alguma É. coisa que motiva? Sim. A genética, ela implica uma vulnerabilidade. Se você tem na família caso de depressão, caso de ansiedade, você tem uma tendência maior, né? Você tem uma vulnerabilidade maior para desenvolver aquele transtorno. Sim. Mas o ambiente, ele é, assim, muito influenciador, né? O ambiente familiar que você vive, se você tem uma família funcional ou não, se a sua família é um apoio para você, se você gosta do seu trabalho é muito estressante, se você viveu traumas, se você tem algum adoecimento físico, isso também impacta diretamente na sua saúde mental. Sua condição de acesso à saúde, educação, lazer, né, a condição socioeconômica também impacta diretamente na sua saúde mental. Então, assim, tudo é multifatorial. Aí a gente vê aí o TEA, o TDAH que não tem ainda uma causa batida, assim, do que é, do que causa. Eu acho que quando a ciência chegar nesse ponto, com certeza vai ser multifatorial. Não vai ter só uma questão que vai determinar esse adoecimento ou não. E olha para você, talvez este multifatorial é o que realmente provoca essas doenças, porque hoje as famílias estão tão dilaceradas, tão fragmentadas, que pode causar também uma doença mental, né, Sim. doutora? Uma família disfuncional, onde a pessoa não tem apoio, onde ela sofre violências e abuso, eu não falo nem só abuso sexual, não, eu falo questão de violência psicológica, verbal, dentro de casa, a pessoa, ela vai ter, assim, um temperamento mais fragilizado, ela vai ficar mais arredia, às vezes vai evitar socializar, aí é um acúmulo, né, vai gerando um monte de coisa. Tá, chega uma pessoa para você lá no seu consultório. Doutora, eu estou assim, como que você vai fechar um diagnóstico mental? Então, O que você olha? O que você vai analisar, doutora Bruna? não é só num encontro que a gente analisa isso, né? Porque, como eu te falei, a gente tem que pegar toda a história de vida, o histórico dos sintomas, contextualizar aquilo tudo, porque não tem como eu analisar um sintoma isoladamente, entender como é que aquilo está impactando a vida do indivíduo, entender se aquilo é transitório ou se aquilo é uma coisa mais crônica, né? E aí a gente tem um manual, além do CID-10, né, que é a classificação internacional de doença. Agora tá vindo o CID-11 aí também, né? Já tem o CID-11. Não tá totalmente em prática, definido, não, mas tá vindo. Tem muita coisa. E o DSM-5, que é o manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Nossa. Aí nele tem lá uma série de critérios diagnósticos, né? Porque a gente analisa tanto questões subjetivas quanto questões também objetivas ali dos sintomas, que tem que ter ali 2 ou 3 daqueles sintomas, na maioria do tempo, por 2 semanas, 1 mês, 2 meses, tudo tem que ser analisado de acordo com aqueles critérios, para você fechar um diagnóstico, assim, acertado. Jamais da primeira consulta, primeiro encontro. Você bater, assim, pelo menos numa questão psicológica, não tem como você bater o olho em alguém e falar, não, fulano é esquizofrênico, fulano tem depressão, não. Pirou de vez. Não. A não ser casos muito graves, assim, que a pessoa tá delirando, alucinando. Mas aí também a gente tem que ver se não tem alguma questão orgânica. Ou medicamentosa. Exatamente, porque uma pessoa que tá com a glicose alta, por exemplo, pode dar confusão mental. Gente, eu preciso falar. E o canabidiol, que causa alucinação? E se errar a dosezinha, porque está sendo muito prescrita agora, né? Para epilepsia, excelente. Pois é. E pode acontecer de errar e a pessoa ficar alucinando e achar que... Não é? Pois é. Tem que tomar muito cuidado com os diagnósticos. Eu falo que é algo assim, que a gente tem que ser muito cauteloso, muito conservador, não sair taxando todo mundo, porque a pessoa vai levar aquilo, né? Para a vida inteira. Você encontra desafios para fechar um diagnóstico? Demais, ainda mais de criança, que é o que mais tem vindo ultimamente, muita demanda, muita criança agitada, muita criança com problema de socialização, com atraso de fala, mas aí a gente vê o telefone também que pode atrasar a fala. Que não sai do telefone. Porque realmente, você falou na criança agitada, eu tô lembrando de uma mãe, né, conversando comigo e também de uma profissional.
da educação. Ela falando assim, antigamente as crianças agitadas, elas brincavam, estavam brincando, era agitada nisso. Hoje, se a criança agitou um pouco a mais dentro de casa, a mãe já acha que está doente. Pode acontecer isso mesmo. Pode, todo mundo quer medicar as crianças, tá achando que criança é eletrodoméstico, liga e desliga. Ô, gente, porque assim, eu lembro da minha infância. Na minha casa nós somos 8. 8. Agora você imagina 8 brincando. Um da mesma idade brinca aqui, o outro pula lá, o outro faz uma arte cá. Então a gente tem que saber analisar isso aí. Tudo. O psicólogo tem que ver com bastante atenção. Sim. E outra, você tem que saber como é que é o comportamento dessa criança em casa, na escola, em outros ambientes. Porque se a criança tem aquele comportamento só dentro de casa e não tem em outros lugares, já é também um sinal de alerta pra gente ver, opa, tem alguma coisa está em tentando, casa. né? Tá agredindo alguém, tá Sim. tentando fazer alguma coisa acontecer. Ou talvez ele sabe que ele pode comportar de determinada maneira com a mãe, ou com o pai, ou com a babá, né? Essa... Entende? Sabe onde o calo dói. Olha bem, hein? Sabe onde o calo dói. Agora, uma curiosidade, não só minha, quando vocês colocam uma folhinha para a criança desenhar, através do desenho vocês podem diagnosticar várias coisas? Diagnosticar, não. Mas é, assim, um subsídio que a gente tem para poder analisar outras coisas. Igual, por exemplo, o HTP, que é a casa, a árvore e a pessoa. Casa, árvore, pessoa. Isso, mas é o HTP porque é em inglês a sigla, né? House, Tree, People. Então, tem um manual enorme que você vai analisar como é que é o formato daquela árvore, daquela casa, daquela pessoa. Então, assim, aí é um instrumento para a gente avaliar a personalidade, é um teste subjetivo e projetivo. E tem alguma coisa, as crianças que gostam de fazer esse desenho? Tem, geralmente elas gostam. E a gente usa não só o HTP, mas também outros desenhos também, pra gente conversar com essa criança. Porque, por exemplo, quando ela tá ali desenhando, você consegue conversar um pouco mais com ela solta mais as coisas, porque a criança não tem a resistência que o adulto tem. Verdade. Aquele filtro de opa, isso aqui eu não posso falar. Ah, criança não, criança solta Não, tudo. a criança... Verdade, criança é sincera. A censura dela é pouquíssima. E esse desenho da árvore, né, da pessoa e da casa, tem um significado? Tem, né? É um teste psicológico reconhecido pelo conselho, né? Ele é um instrumento privativo do psicólogo, né? Só os psicólogos podem utilizar testes psicológicos. E ele tem estudo, geralmente os testes psicológicos eles são estudos de mestrado, doutorado e de tempos em tempos eles são reavaliados para ver se ainda estão considerados. Funcionando, isso. tá dando certo. E é com base tudo num contexto, tem idade que você olha, tem o nível de escolaridade, tudo assim muito bem padronizado para você avaliar da maneira mais fidedigna possível. Que bacana, né? Ô Bruna, e esse tratamento? Aí, né, a pessoa tá lá com a sua doença mental, você vai tratar. Sim. Só psicoterapia ou medicamentosa também? Então, hoje já se sabe que o tratamento combinado, que é o psiquiátrico e o psicológico, é o mais efetivo, né? Se a pessoa faz psicoterapia, tem um atendimento psiquiátrico, é o que dá melhores resultados. Claro, se a pessoa se engajar no tratamento e também se engajar no autocuidado, porque remédio não faz milagre. Remédio é 50%, o outro restante você tem que mudar seus comportamentos. E aí envolve também a questão de atividade física, envolve alimentação saudável, porque atividade física é essencial. Não é por estética, gente. É para saúde mental mesmo. Só o exercício físico libera uma série de hormônios, endorfinas que coisa bacana, né? Que causam bem-estar e influenciam muito na regulação emocional, influenciam na sensação de bem-estar. Eu falo que é condição de tratamento. O paciente tem que fazer exercício físico. É como se fosse um receituário mesmo. Olha, alimentação, medicamento, psicoterapia e atividade física. Justamente. É isso, doutora? Isso. E tem que ter lazer também, viu, gente? Olha, gente, coisa bacana. Se você não faz o que você gosta, só trabalha e faz exercício físico e ainda acha muito chato fazer, e aí também não dá, né? Você tem que fazer coisas que você gosta. Gente, eu tô achando que não existia tanta ansiedade e depressão, porque o pessoal de antigamente brincava muito, né? As crianças viviam na rua, né? Pé descalço, debaixo da chuva e tá brincando, não era assim? Aí vem, e o papel da família? Pois é, família é essencial. Essencial. Que, principalmente no trabalho com as crianças, você tem que tratar a família junto.
E hoje a gente vê tanta dificuldade. Quando entramos de férias, por exemplo, a escola entra de férias, quando você vai entregar o criança, a primeira pergunta, mãe, que dia que as aulas voltam? Que dia que vai começar? Mas já acabou? Por quê? Eles não querem os filhos em casa? É um prazer tão grande ter os filhos em casa. Que educado é trabalho, É né? o que está acontecendo com as famílias, né, doutora? Educado é trabalho. Né? Você falar não, porque criança precisa de duas coisas, amor e limites. Olha, gente, amor, limite. Não é tudo pode, não. Tem que saber a hora do não, né? Eu tenho um compadre que ele sempre fala assim, vou pensar. Ele falava com o filho dele, pede uma coisa, vou pensar. Porque ele não mandou procurar a mãe, ele não deu a resposta, ele vai conversar com a esposa, eles vão definir e depois vai dar uma resposta. Claro. É uma boa saída? Com certeza. Que para a criança entender que existe ali um consenso entre os pais e que eles são uma figura de confiança. Porque se a mãe fala uma coisa, aí o pai vai lá e contradiz. Fica Não uma sabe coisa pra quem pedir. confusa na cabeça da criança. Pede né? sua mãe. A mãe deixou, Isso. pede pro seu pai. Mas na verdade, a criança fica esperta. Ela sabe quem é ali o genitor que vai falar sim pra ela. E ela vai Não tem menino bobo, doutora, não tem. É, justamente. Olha bem, gente. Agora, essa doença mental, ela tem cura ou ela tem que ser gerenciada ao longo da vida? Então, existe adoecimentos mentais que eles são transitórios. Por exemplo, a pessoa tá vivendo um luto. E um Sim. luto, gente, não é só a perda de um ente querido, é a perda de um emprego, é o término de um relacionamento, é a mudança de cidade. Tudo isso envolve um luto. Então aí a pessoa vai viver sintomas de luto, a pessoa vai ficar triste, a pessoa vai ficar um pouco deprimida, vai ter menos ânimo para fazer as coisas. E aí ela tá com depressão? Ela tá com um episódio depressivo, mas não quer dizer que ela vai ficar daquele jeito uma vida inteira. É um período que ela vai passar. Tudo vai depender de como é o repertório dela de condição psicológica para lidar com tudo aquilo que ela tá vivenciando, para saber o curso daquilo, porque pode cronificar também. Se não cuidar, né? Se não dar um jeito de sair, Exato. resolver as coisas, buscar sair dali, Se a né? pessoa se entregar, ela cronifica o quadro dela. Acomodar aquele luto e partir pra Justamente. frente. A gente fala que um luto comum ele pode durar até 6 meses. A partir disso, e se continua naquela mesma intensidade de sintomas, é preocupante. E é possível prevenir? Que a gente fala assim da prevenção. Ah, vamos aplicar botox para evitar, né, prevenir que venha a ter problema, tá, Sim. gente? Então, a doença mental também funciona assim? Podemos prevenir? Olha, a E o questão que da... fazer, né, para prevenir? A genética, igual eu te falei, a questão da vulnerabilidade, né? A genética, ela causa essa vulnerabilidade para desenvolver algumas questões, inclusive de ordem mental. Mas, se a pessoa, ela é atenta a ela mesma, o que eu falo assim, a gente não pensa sobre os próprios pensamentos, a maioria das pessoas, e nem sobre os próprios sentimentos. Eu fui compreender isso quando eu comecei a cursar psicologia. A gente não para pensar, né, o que te faz feliz, o que te faz triste, o que te deixa com raiva, do que você tem medo. Então as pessoas não param para pensar. O que você gosta muito? Isso. Então elas têm dificuldade. Quando é uma pessoa mais, assim, introspectiva, que consegue perceber, que entende quando ela tá mais nervosa ou quando ela tá mais feliz, e ela percebe essas mudanças de humor, de ânimo, nossa, eu tinha ânimo pra fazer isso, agora eu não tenho mais. Aí a gente consegue identificar mais rapidamente esse adoecimento mental, fazer uma intervenção precoce, e aí o prognóstico, que é o curso desse adoecimento, Sim. ele é mais favorável. Entende? Então, a forma da gente prevenir é o agravamento. Sim. Mas, assim, não necessariamente quer dizer que essa pessoa não vai ter depressão, não vai ter ansiedade. Mas a gente consegue perceber antes e tratar E tratar antes. para ter um prognóstico melhor. Observar que você está caminhando, né? Isso. A gente tem que estar sempre atento a gente mesmo. O nosso corpo dá sinais, gente. Às vezes chega paciente lá pra mim, eu tô tendo muita crise de ansiedade, doutora, pelo amor de Deus. Eu falo assim, tá, mas o que você tá fazendo? O que te fez sentir? Ah, não sei. Do nada. Eu falo, não. Ela tem que saber. Ela não quer te falar. Do nada não é. Não, mas às vezes a pessoa não presta atenção. É mesmo. Eu falo assim, a gente tem a tríade cognitiva. A gente tem um pensamento que gera um sentimento que gera um comportamento. Então, assim, e a gente é bombardeado de pensamentos o tempo todo. O tempo todo. Tem vezes que não conseguimos nem dormir. Tantos pensamentos. Desligar. Aí vem um pensamento automático de um teor desagradável.
aquilo vai me gerar um sentimento. Às vezes um medo, às vezes uma tristeza, e aí aquilo vai influenciar diretamente o meu comportamento. Então, assim, é bom quando a pessoa tem esse pensamento ruim, negativo, ela correr e pensar numa coisa boa, buscar. É bom você questionar esses pensamentos. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sou burro. Ai, eu sou burro, eu sou um fracasso, eu não vou dar em nada. Aí você questiona esses pensamentos. É uma estratégia que a gente usa, né? Você fala assim, não, eu não sou burro, eu não sou um fracasso. Eu passei no vestibular, eu tenho um emprego legal, eu sou concursado, eu sou bom pai, eu sou boa mãe. A gente questiona esses pensamentos, é uma maneira. Mas isso, gente, é um exercício mental que a gente tem que fazer. É igual a gente malha os músculos, a gente tem que malhar a mente da gente também. Porque senão ela nos domina. E às vezes de uma maneira negativa. E aí que é o problema, né? A maneira negativa. Eu tenho uma amiga que ela vai aposentar agora no final do ano e ela falou assim, Janete, eu estou fazendo terapia para aceitar que eu vou sair do meu ambiente de trabalho. Eu preciso fazer terapia para eu deixar isso aqui, porque o que eu tinha que render aqui eu já rendi. Agora eu vou mudar de ação, mudar de trabalho, quero fazer outra coisa. Mas eu estou fazendo terapia, porque vai mexer comigo. Ela vai ter que se reinventar. Uma pessoa que passa 30, 35 anos, 40 anos fazendo a mesma coisa. E aí ela para, né? E para aposentar, ela vai ter que se reinventar mesmo. Porque senão ela vai vivenciar um luto. Um luto. E este luto vai gerar um problema grande na vida dela. Se ela não gerenciar tudo isso, com certeza. Ô Bruna, existe assim alguns sinais que você pode perceber que você precisa procurar uma psicóloga, fazer uma terapia? Sim. Eu falo que os principais sinais de alerta: sono. Se seu sono não é legal, isso é um sinal de que a sua saúde mental não tá boa. Você não dorme bem regularmente. Isso, se você tem insônia, dificuldade para dormir, ou se você tá dormindo muito também, é importante você prestar atenção nisso. Dorme muito e aí acorda cansado do mesmo jeito. Alimentação. Olhar se tem um problema de saúde, né? Que às vezes você pode dormir por anemia, mas às vezes não é nada disso, é psicológico. Sempre tem que descartar a questão fisiológica. Mas também a gente tem que ter em mente, gente, que o conceito de saúde ele é amplo. Saúde não é ausência de doença. Saúde é um complexo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. E aqui eu não adentro nas questões de religião, não. É questão espiritual mesmo, né? Dessa alma que habita dentro do meu corpo. Então, assim, a gente tem que estar vigiando. Então, a gente tem que olhar as questões fisiológicas. Porque, igual eu falei, uma glicose alta pode dar uma confusão mental. Uma anemia, uma vitamina D baixa pode dar sintomas depressivos. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo como um todo. Cuidar das nossas relações, porque elas têm o potencial de nos adoecer, mas também de nos curar. Verdade. Das nossas emoções. A gente tem que ser gentil com a gente mesmo. A gente é muito duro. Cuidar da gente mesmo, claro, né? Entender que a gente é prioridade na nossa vida. Eu acho que mãe, esposa, tem muita dificuldade, né? De entender. De se priorizar. É verdade. Tem mesmo. É muito complicado. A gente deixa de fazer pra gente pra fazer para os filhos. Justamente. E você observa, assim, se existe algum estigma em torno da doença mental? É um pouco mais velado do que antigamente. Mas ainda existe, né? Aqueles palavreados. Ah lá, o louco. Esse louco aí é seu. Ah lá, chegou o seu paciente. Porque, assim, dentro da atenção primária, onde eu tô agora é tranquilo, mas onde eu já passei, tinha isso. O paciente da atenção primária, que é o posto de saúde, gente, é de todo mundo. Ele é daquele território, ele é responsabilidade de todo mundo que trabalha no posto. Desde o porteiro que o recebe, até a cantineira, o cafezinho. Exatamente. Todo mundo tem que estar incluído aí. Mas aí o paciente que tem um transtorno é sempre da psicóloga. Ah lá, seu paciente chegou. Ah lá, vai lá ver seu paciente. Aí a pessoa que escuta já fica com um certo sentimento, exatamente. né? Exatamente. Então existe assim um estigma, mas é mais velado. Só que às vezes você escuta uma coisinha ou outra. Ainda tem gente que acha que é frescura, que é bobagem. E não é só entre pessoas mais velhas, não. Entre pessoas jovens também. Alerta, às vezes até mais nos jovens, né? É uma questão para ser pensada, hein, gente? Com certeza. A sociedade tem alguma coisa que ela possa fazer para melhorar este apoio a essas pessoas com doença mental? Com certeza. Eu acho que, assim, se a gente começar a falar mais disso,
normalizar algumas questões, porque assim, e acolher, gente, as pessoas precisam ser acolhidas, ser tratadas com gentileza, ser tratadas com amor, as famílias, né, que podem dar ali o maior apoio, os profissionais de saúde mental também, que são uma fonte de apoio maravilhosa, os lugares que a pessoa frequenta, né, E quando tem esse acolhimento, essa pessoa se apega tanto, né, a esses profissionais que não quer largar. Sim. Ele pode até melhorar, receber o alta, mas ele quer ir lá. Não, eu vou ver a minha doutora, eu vou ver a minha doutora. Exatamente. A gente escuta isso. Quando eu trabalhei no posto do Azteca, lá, aqui em Valadares, tinha uma senhorinha que ela começou a ir lá fazer atendimento porque ela tinha perdido um filho na Covid. E aí ela ia. No fim das contas, eu marcava pra ela ir uma vez por mês, porque eu sabia que ela gostava de ir lá conversar comigo. Ela queria ter um papinho. Sim. E quando eu saí daquele posto pra ir trabalhar em outro, ela fez um videozinho e me mandou, gente. Falou, minha filha, agora você não vai estar aqui pra me atender mais. Ela ficou chateada. Que dozinha, né, gente? Doutora, qual o seu maior desafio que você enfrenta ou já enfrentou no tratamento dentro da psicologia? A falta de engajamento de alguns pacientes. Às vezes você vai lá, você dá uma série de instrução, né, e a pessoa não faz. Nossa, gente, é muito difícil. O maior responsável pelo tratamento é o paciente. E você vê que você tenta ajudar e não está conseguindo, Exatamente. porque a pessoa não faz a parte dela, não faz a parte É dela. o maior desafio. A pessoa que não se engaja nem no tratamento psicoterápico, nem no tratamento medicamentoso. Porque o paciente psiquiátrico grave, que não faz uso adequado de medicação, e que ainda para melhorar, né, a situação, ainda faz uso de drogas ilícitas ou lícitas, é pior ainda. Então, esses pacientes crônicos que não têm apoio familiar, que a maioria deles não tem, porque as famílias estão desgastadas, cansadas, eles são um grande desafio também. Ai, que tristeza, né? É muito triste a gente ouvir, né, essa fala, é muito complicado. E tem muito, não é pouco não, é pouco, muito. Não. Olha bem, você tem observado que está acontecendo algum avanço tecnológico para favorecer ou para ajudar essas pessoas com doença mental? Eu percebo um grande avanço quando começou a ter os psicólogos na atenção primária, porque você pensa, o postinho de saúde ele é responsável ali por um determinado número de população. E aí tem um psicólogo ali, isso é muito bom. Os CAPs. Os CAPs estão ajudando muito, né? Sim, demais. Apesar que a demanda é muito grande. Muito, não dá conta nem de atender todo mundo. E aí a gente tem aí com a pandemia a questão do atendimento online, que isso favoreceu demais, Tá facilitou muito, demais. Né? Você faz atendimento online? Faço, Olha, gente, que sim. bacana. Precisar, ó, a doutora Bruna faz atendimento online. Estou à disposição. E assim, aí o CAPS, os psicólogos na atenção primária, o atendimento online, um avanço científico mesmo, e o quanto que tem divulgado, falado muito sobre isso nas redes sociais, e não só pessoas, assim, do dia a dia, pessoas próximas, mas também pessoas famosas têm divulgado e têm falado mais vamos dar sobre 2 exemplos. isso. O padre Fábio de Mello Sim. e o Whindersson, né? Do YouTube, gente, eles falaram, foram para clínicas, tinha gente achando que era frescura. Por que as pessoas acham que é frescura, doutora? Porque a doença mental, o transtorno mental, ele é algo que você não consegue pegar. Né? Não tem um exame de sangue, você vai lá e fala assim, essa pessoa tem esquizofrenia, essa pessoa tem transtorno afetivo bipolar, não tem uma tomografia, uma ressonância, um raio, nada que vai falar assim, essa pessoa tem isso. O diagnóstico ele é feito com base naquilo que a pessoa fala, sinais e sintomas. Os sinais que elas vão apresentando. Então aí as pessoas acham que aquilo é bobagem, até sentir. Até vivenciar. Quando sente, aí a coisa fica grave. Eu brinco às vezes, falo assim, acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tinha que ter uma crise de ansiedade pra ver que não é bobagem, gente. Pra não saber é o que realmente está acontecendo. E é muito triste. Eu imagino. Nossa. O celular, ele tem sido o grande vilão da ansiedade e desses transtornos mentais? Então, pode considerar? Quando mal utilizado, sim. Porque as redes sociais, elas se tornaram uma vitrine. Verdade. Né? E aí, nessas vitrines, eu posto aquilo de melhor da minha vida.
Mesmo que seja mentira, Olha, né? Mesmo que seja verdade. mentira, eu vou É postar isso mesmo. aquilo que eu tenho de mais maravilhoso. E aí, as pessoas não têm o bom senso de perceber que, olha, essa pessoa tem uma história de vida diferente da minha, tem um contexto diferente do meu, viveu coisas diferentes do que eu vivi, e elas se comparam. E essa comparação Ai, é adoece. perigosa. A comparação adoece muito, porque é você tentar se encaixar num espaço que não te cabe. E aí sofre. Demais, muito, e isso tem gerado um adoecimento mental, principalmente nos adolescentes. Nos adultos também, mas eu vejo muito nos adolescentes. Se, eu quero ser igual fulano, igual Eu ciclano. quero ter o que fulano tem, eu quero ter o que o outro tem. Principalmente a ditadura da beleza, né? Você não pode ter uma manchinha, você não pode ter uma acne, você não pode ter uma celulite, você tem que ter o corpo assim, perfeito, não entende a diversidade, né? De estrutura corporal, Cada uma de genética, estilo de vida, né? Estilo de justamente. vida, é verdade. Então as pessoas se comparam muito. Então, mas a internet tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Né? Se você for lá ver vídeos, eu gosto muito de ver os vídeos da doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra. Muito bacana, gosto né? muito também. Os podcasts dela são excelentes também. Também acho. Então, assim, se você souber o que ver e assistir isso também com moderação, né? Que a gente tem que viver a vida real. Saber o que você vai tirar pra você, o que te cabe, o que não te cabe. Claro, exatamente. Então, assim, a rede social ela é uma faca de dois gumes, né? Sim. Ela tem um potencial muito grande para nos favorecer, se a gente souber usar os instrumentos que ela tem para nos oferecer, mas ela também pode ser um fator adoecedor nas nossas vidas, infelizmente. Com certeza. Doutora, tem algo mais assim que você gostaria de deixar para os nossos participantes? Levar mais uma mensagem para eles ou alguma coisa que nós esquecemos, né, ou deixamos escapar aqui? Esteja à vontade. Eu quero dizer que você é a pessoa mais importante da sua vida e que não permita que ninguém te diga o contrário. Que você passe a prestar atenção em você mesmo, permitir sentir tristeza, permitir sentir alegria, ansiedade, raiva ou medo, porque todas essas emoções elas são importantes, elas precisam ser sentidas, mas elas não definem a sua vida, mas é o que você faz com isso que você sente. Então, se você começou a sentir tristeza mais profunda, uma falta de ânimo, ou qualquer outro sintoma que você perceba, opa, não tô legal, tô ficando mais irritado, não tô gostando do meu trabalho, tô insatisfeito, busque ajuda. Né? Busque ajuda profissional de um psicólogo ou de um psiquiatra, porque eu te garanto que é um profissional que ele vai te escutar sem julgar aquilo que você tá falando. Ele não vai pôr peso de valor naquilo que você tá trazendo, mas ele vai usar tudo aquilo que você está falando ao seu favor, para te ajudar da melhor maneira possível. Mas saiba que você primeiro tem que saber identificar isso. Então preste atenção em você, nos seus sentimentos e também nas pessoas ao seu redor, que você pode ajudar outras pessoas. E lembre-se, você é a pessoa mais importante da sua vida e a sua saúde não tem preço. Que lindo, que bacana. E para encerrar, valorize-se. Muito obrigada, doutora. Obrigada, foi um prazer pelo convite, recebê-la. O igualmente. podcast Janete Souza está pronto aqui, aberto para te receber sempre. Muito tá? obrigada.